Records. Ok, tá gravando. Eu não tô me vendo mais. More 8. Peraí, gente. Falem comigo. Onde vocês estão? Oiê, estamos vendo sim. Tá dando para ver o slide? Tá sim, é que o pessoal tá respondendo no chat. Não sei Tá, lá. mas eu prefiro que vocês falem comigo pelo microfone, tá, gente? Que eu não consigo olhar para o slide e para o chat ao mesmo tempo, tá? Vocês podem deixar o microfone desligado e aí quando vocês quiserem falar, daí vocês me chamam pelo áudio mesmo, entendeu? Desliga, daí quando você for falar, você liga de volta. Só que eu não tô me vendo, tá? Vocês estão me vendo aí? Vocês estão me vendo, gente? Sim ou não? Sim, estamos vendo. Sim. Também quem não estiver vendo aqui, vê lá no Instagram que tá tudo certo. Ok. Gente, nós falamos na aula passada sobre os aparelhinhos removíveis, os mais utilizados na clínica de graduação de vocês, né? Odontologia quinto ano noturno. Então, a gente falou mais sobre os aparelhos preventivos, certo? Nós vamos falar hoje, então, sobre o Clamit, que é um aparelho ortopédico, né? A gente chama ele de ativador elástico de Clamit, porque ele é um aparelho que participa da ortopedia funcional. E ele vai se enquadrar em vários tipos de indicações. Então, ele vai ser indicado, por exemplo, para uma classe 1, ele vai ser indicado para uma classe 2, ele vai ser indicado para uma classe 3, para mordida aberta, tem muitas indicações, tá? Mas aqui hoje a gente vai falar mais para o Clamit voltado para a classe 2, tá bom? Por que eu tô falando do Clamit hoje, gente? Porque justamente muitos de vocês já estão com esses aparelhos indicados na clínica, colocados, né, na boquinha dos pacientes de vocês. Então, a gente vai falar sobre ele, tá? Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui, que eu preciso passar esse slide. E aí, às vezes, eu não consigo. Agora eu vou conseguir. Ótimo. Bom, então vamos lá. Primeiro, né? O Kingsley, né, foi o primeiro autor a posicionar a mandíbula mais para frente, para correção da classe 2, né, para correção ortodôntica. Espera um minutinho, tem 19 pessoas aqui pedindo para entrar. Deixa eu ver se eu consigo aceitar todo mundo ao mesmo tempo. Diego Borges está aqui, beleza. Entendi o que está acontecendo, é que vocês estão falando comigo, na verdade. Beleza. A partir disso, pessoal, a gente teve vários outros autores, né, que falaram sobre o tratamento da classe 2 a partir da ortopedia funcional, né, dentre eles o próprio Balters, que falou sobre Bionator, né, o Frank, o Bindler, tem inúmeros tratamentos direcionados para o paciente classe 2 e que são tratamentos ortopédicos funcionais, tá? O Clamit é um excelente aparelho. Ele é muito parecido com o Bionator, só que ele vai ter, deixa eu colocar no desenho aqui, ele vai ter uma vantagem, já eu volto lá onde a gente estava, tá? Aqui, esse desenho que eu quero que vocês vejam. Ele tem aqui a seguinte vantagem, na verdade. Se você observar o aparelho de Bindler, que é este aparelho aqui, ó, ele tem menos robustez aqui na resina, né? E ele tem maior controle aonde? Nas molas digitais superiores, inferiores, ele tem aqui um equiplan, tá? Que é esse metal aqui na região anterior. E ele tem o arco vestibular. Além da mola Cofen, que é essa molinha aqui. Ok. Se você pensar no Bindler, junto com o Bionator, né, que já vai ter uma resina acrílica mais robusta, ele vai ter um único arco vestibular e ele não vai ter a questão ali das molas digitais na região anterior. Então, como se você unisse os dois aparelhos, você vai ter então o formato do Clamit. Se você observar, você vai ver o seguinte: o Clamit ele tem menos resina na sua composição quando comparado ao Bionator, né? Ele tem a mola Cofen, da mesma forma que o Bionator, da mesma forma que o Clamit. Pode falar, amor. Ela ri, mãe. Por que eu pergunto coisa ela ri? É quem tá falando. Ai, ai, ai. Gente, desliga o microfone.
Obrigado de nada. Isso, obrigado. E estão ouvindo? Gente, desliga o microfone. Certo aí, galera? Sim, professora. A partir disso, então, o que você vai ter? Né? A junção do Bindler com o Bionator, você tem um terceiro aparelho, que seria, então, um aparelho que tem uma menor quantidade de resina. Você pode ver que o Bionator apresenta resina na região anterior, né? O Clammet não. No lugar dessa resina, na região anterior, a gente vai ter, então, as molas digitais que eram do Bindler, presentes, então, no Clammet, e 2 arcos vestibulares. Então, esses 2 arcos vestibulares, o que ele vai conferir a você? Ele vai conferir né, conferir a você uma possibilidade de controle tanto do arco superior quanto do arco inferior. Isso é muito importante, tá? Porque você consegue, por exemplo, controlar a vestibularização superior, a vestibularização inferior e ainda fazer a vestibularização dos elementos, se você quiser. Sim ou não? Sim, professora. Tudo certo? Sim ou não? Gente, falem comigo. Ótimo. Só meu Tudo celular. Eu vou desligar o Sozinho. Insta aqui agora. Espera aí, galera. Todo mundo já entendeu que encerrou aqui o trem. Bom, então, vamos voltar lá nos outros slides que a gente estava falando. Lembra que eu queria mostrar só para vocês o desenho. Então, entendemos o desenho, beleza. Sabemos que Kingsley foi o primeiro autor a falar sobre isso. Sabemos que Pierre Robin desenhou o primeiro aparelho ortopédico funcional, que não era o Bionator, não era o Clammet, era um aparelho que chamava-se aparelho de Endresen, que hoje em dia não é mais utilizado. Isso aqui, só não se preocupem, isso é somente para que vocês, só por curiosidade mesmo, né? Além disso, outros autores, então, eles reconheceram, né, a importância do sistema orofuncional, no sistema de tratamento ortodôntico. E como que funciona isso? Funciona assim, ó. O autor, ele chegava e diagnosticava, por exemplo, que a fala, a deglutição, a posição de língua eram influenciados pela percepção anterior dos dentes mesmo, em oclusão. Então, por exemplo, quando eu não tenho o contato na região anterior, por exemplo, eu sou um classe 2, eu não vou ter o contato, certo? Vai estar aqui atrás. Então, quando eu tenho contato aqui, eu faço uma coisa que se chama estímulo neurofisiológico. Então, você estimula aqui entre os incisivos e isso muda toda a percepção muscular, toda a percepção facial e faz com que você tenha uma protrusão. Então, são pesquisas que foram relacionadas até a gente chegar, no aparelho de Endresen, que foi o que eu falei para vocês, que foi o precursor da ortopedia funcional dos maxilares, né? Então, ele deu o passo decisivo, desenhou o primeiro aparelho, isso foi em 1927, até que a gente chegou no Clammet. Então, o George Clammet é esse cara aí, esse velhinho aí, ó, né? Nessa foto aqui, ele tinha mais ou menos uns 300 anos. Brincadeira, tá, gente? E ele era discípulo de Bindler. Olha que legal. Então, ele fez um curso lá com o Bindler e falou assim, meu, esse aparelho é legal. Esse aparelho é massa. Mas ele achava o Bindler um pouco fraco. Ele achava o Bindler frágil, especialmente na sua estrutura, né? A estrutura de resina, o tipo de fio, ele achava que o Bindler era muito mole, um aparelho que de repente o paciente não ia usar tão legal. Então, ele uniu, naquele slide que a gente estava agora há pouco, as qualidades do Bindler. Quais são essas qualidades? Primeiro, o Equiplan, que é este dispositivo aqui, que é muito legal para sobremordida, por exemplo, né? As molas digitais, então no superior e no inferior a gente tem molas digitais. A mola Cofein já era presente, tá no Bionato, tudo bem. E um arco vestibular para cada hemiarco. Então, por hemiarco não, para cada, enfim, um arco vestibular para o superior e um arco vestibular para o inferior, tá? Por quê? Porque, por exemplo, no Bionator você tinha um único arco vestibular. E aqui não. Aqui você tem 2. Você tem um superior e um inferior, como no Bindler. Então, a gente vai ter a união do Bindler com o Bionator, originando, então, o Clammet. É um aparelho fantástico, tá, gente? Gosto muito do Clammet, é um aparelho muito legal, vale muito a pena, tá?
a gente aprender para colocar nos nossos aparelhos. Então, o ativador elástico, ele vai ser semelhante ao Bionator, sem aquele acrílico anterior, aliás. E o que vai ter no lugar do acrílico anterior? Molas, vai ter fios, tá? E estes fios vão estar eles vão estar dispostos em molas superiores e inferiores, e a partir disso você vai ter um melhor controle, especialmente no sentido vestíbulo-lingual, tá? Alguns aparelhos naquela época, né, eles tinham uma total, né, uma falta quase total de estabilidade. Por isso, a mobilidade vertical, ela é desimpedida. Então, esse é um dispositivo ortopédico funcional. Assim como o Bionator é ortopédico funcional, assim como o Binler é ortopédico funcional, assim como o Frank é ortopédico funcional. Esses são aparelhos ortopédicos funcionais. Quais são as vantagens desses aparelhos? Uma delas é justamente eles não serem estáveis. E aí a paciente fala assim, a paciente não, porque geralmente é criança, mas a mãe vai falar assim para você, olha, veja bem, doutora, veja bem, doutor, coloquei o aparelho no meu paciente, no meu filho, colocamos o aparelho no meu filho, mas esse aparelho, ele fica mexendo, ele fica solto na boca. Ok, é isso que é para acontecer. Porque justamente a mandíbula estar desimpedida vai fazer a ativação do nosso aparelho. Que este aparelho vai funcionar às custas do quê? Da função. Por isso que ele é um aparelho ortopédico funcional. E o que seriam essas funções? Fala, deglutição, respiração, né? E os movimentos naturais da mandíbula, por exemplo, ao sono, né? Enfim, durante todas as atividades do paciente, né? Respiração, por exemplo. Então, cada vez que o paciente ele exercita a protrusão mandibular, isso eu estou falando para o classe 2, para o classe 3, claro que vai ser diferente, você vai ter uma melhora na questão muscular, na questão facial, na questão respiratória. É como se através da função correta, estabelecida pela mordida em construtiva, você tivesse, então, a ativação do aparelho. Então, a pessoa fala assim, Renata, então, quando o paciente ele vem para mim, eu não vou ter que ficar ativando ele, o aparelho? Não. Você não vai ter que ficar lá apertando o aparelho, por exemplo, como vai um Hyrax, que você vai lá dar umas voltinhas lá na chavinha, né? Ou, por exemplo, um aparelho do tipo uma PH, que você vai lá e ajusta o arco vestibular, ajusta um grampo ou outro. Não, esse aparelho, ele vai ficar solto na boca. Ele funciona através da função do paciente, fala, deglutição, respiração, né? E outras atividades relacionadas ao sistema estomatognático. Por isso que os pesquisadores estavam, então, estudando, né, a importância do sistema estomatognático. Ó, comparações. Deixa eu colocar todos aqui. O Binler sozinho, ele tem um efeito de expansão. O que é o efeito de expansão? Ele expande, né? Ele leva, tá? O Clement e o Bionator, ele vai ter, além do efeito de expansão, também o efeito anteroposterior. Ele joga também a mandíbula para frente. Então, é uma grande vantagem, né, que a gente conseguiu aí em cima do Clement, tá? Ele é bem mais controlado do que o Bionator, gente. Às vezes as pessoas falam assim, qual a diferença entre o Bionator e o Clement? Né? Alguns de vocês devem estar pensando nisso, né? Porque eu dei o trabalho de Bionator para vocês. Vamos lá. Primeiro, o Bionator precisa fazer mordida construtiva, certo? O Clement também. O Bionator vai ser indicado para a classe 1, para a classe 2 e para a classe 3. Porém, para a graduação, a gente fala do Bionator mais para a classe 2. O Clement também. Ambos estão contraindicados para pacientes que têm a face muito longa, os dólico-faciais. Por quê? Porque justamente como eu levo para frente, eu também abro a mordida, então eu deixaria esse paciente mais dólico ainda. Então, a contraindicação também é a mesma. Tá, então qual seria a principal diferença, por exemplo, entre um Bionator e um Clement? Primeiro, arco vestibular duplo.
Um para maxila, um para mandíbula, no clement. Então, vamos supor que você queira apertar mais o arco vestibular da maxila. Então, você aperta, você consegue jogar um pouquinho os elementos para dentro. Ao